E a mensagem está baseada em Eclesiastes. Vamos abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Depois de Salmos, aí vem Provérbios. Depois do livro de Provérbios está o livro de Eclesiastes. Nós vamos abrir versículo 3, aliás, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Até o versículo 8. Eu vou ler o texto. Os irmãos que tiverem suas Bíblias em casa, deixem suas Bíblias abertas, para poder acompanhar, o sermão e a pregação. O texto de Eclesiastes 3, versículo 1 ao versículo 8, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E nós vamos falar sobre as estações da vida. Essa é a base, esse texto é a base sobre esse sermão que fala sobre as estações da vida, e a gente vai entender por que esse texto fala sobre as estações da vida de todos nós. Vamos orar. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, com o texto aberto em Eclesiastes. Tu, quando inspiraste o autor deste livro, quiseste que ele aqui neste livro falasse sobre o que é a vida. Ele começa até a dizer que tudo na vida é vaidade, porque nós nascemos e já estamos morrendo a partir do momento que nascemos. Ou seja, algo de tão certo é nascer, nascemos sem nada, e quando morremos também, não levamos nada. Da mesma forma que viemos nu, seguiremos nu. Mas agora, Senhor, há tempo para tudo, e a propósito, dentro do tempo que Tu criaste para o homem. E é sobre isso que nós vamos falar, Senhor. E nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de morte, um tempo onde o vírus se espalha e as pessoas não se sabe quem tem mais propensão ou não tem, e muitas vezes alguém que você menos espera, às vezes tão jovem, está perdendo a vida. Mas a gente vai falar sobre isso agora, Senhor, sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vejam só, esse livro, ele está contido, ou seja, Eclesiastes está contido numa série de livros que é considerado poesia e sabedoria no Antigo Testamento. Salmos é sabedoria e poesia, é mais poesia do que sabedoria. Provérbios é sabedoria, Eclesiastes é sabedoria. Temos Cantares de Salomão também. Então estão ligados a Jó também, é um livro de sabedoria. Então estão ligados num projeto de Deus para falar ao homem através de poesia e sabedoria. O livro por si só ele tem um discurso poético e também filosófico. Quando a gente lê esse texto, ele tem um pouco de poesia e também de filosofia. Quem vai nos chamar a atenção, esse texto quer nos chamar a atenção para a soberania de Deus, porque ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele pouco tempo antes diz que a sabedoria vem de Deus, e Deus é quem dá a sabedoria. Não há nada que o homem possa fazer que não esteja sobre o olhar e sobre os olhares de Deus. Ou seja, estamos tendo um período determinado das nossas vidas. Todos nós temos um período determinado de vida. Todos nós estamos passando pelas estações da vida, muitos passando por problemas, por dificuldades, ou seja,
Há tempo de nascer e tempo de morrer. É uma estação da nossa vida. Tempo de plantar e tempo de colher também é outra estação da nossa vida, ou seja, momentos de passagem da nossa vida. Momentos em que as mais variadas circunstâncias vão trazer muitas vezes o deleite, né? Ou um momento de felicidade, de tranquilidade, de paz, ou mesmo de adversidade. E você que está me assistindo, vê que isso acontece a todo homem. Momentos de paz, momentos de guerra, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de adversidade, momentos de prazer, né? E o que o autor quer chamar a atenção é que Deus sempre tem a supervisão da vida, porque se tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, quem determina isso tudo, quem estabelece essas leis que regem a vida humana, é o próprio Deus, o Criador. Ou seja, o nosso tempo está nas suas mãos. Embora cada época e cada estação da vida, muitas vezes passa a ideia de que ela parece incerta e inesperada. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário, já de madrugada, sobre as empresas americanas, né, no período antes da Segunda Guerra Mundial, mostrando como as grandes empresas surgiram. E um dos grandes empresários, né, que surgiu fabricando um dos chocolates mais famosos do mundo, que é consumido no mundo todo, ele estava um certo momento conversando com um funcionário dele, no escritório, e levantou-se para guardar uma pasta no arquivo. E na hora que ele colocou a pasta no arquivo, ele estava há 52 anos, era considerado um dos homens mais ricos da América, ele teve um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante, e ele morre. Ou seja, não parecia algo esperado aquilo ali acontecer. Era algo incerto e inesperado. Mas esse poema, essa poesia, denota um propósito escolhido por Deus para tudo que nós experimentamos na vida. Todos nós passamos pelo momento de nascer e momento de morrer. Momento de plantar e de colher. Momento de não ter saúde e momento de ter saúde. Momento de derrubar algo para construir algo. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de derramar lágrimas e tempo de saltar de alegria. Ou seja, o autor de Eclesiastes quer chamar a atenção e quer lembrar a nossa mente e trazer à nossa memória o seguinte lembrete: saber que Deus é soberano e que tudo tem um propósito de acordo com o que Deus estabeleceu para o homem. A gente vai adentrar agora no texto um pouco mais e entender o seguinte: qual a mensagem que esse texto quer trazer e o que é que ele quer nos ensinar? Primeira coisa, a gente vai entender que a autoridade final sobre a vida do homem é Deus. Os homens dominam várias áreas do conhecimento, não resta dúvida. Nós conseguimos cruzar os mares através de barcos, com navios, debaixo d'água com submarinos, voar pelos ares, ir às profundezas do oceano, enviar sondas espaciais, como agora mesmo foram enviadas sondas espaciais para Marte, para Vênus, até para o Sol, e sondas espaciais que atravessaram já o último planeta, que foi Plutão. Ou seja, explorando os lugares mais remotos do universo, desde planetas até asteroides, até cometas. Na medicina, a gente hoje tem uma equipe multidisciplinar e avançada, ao ponto que hospitais de ponta, eles podem oferecer o que há de melhor de diagnósticos e tratamentos para a vida. Outro ponto importante é a informática, e é o que está acontecendo agora, algo de maravilhoso. Eu estou aqui, você está em casa, você está assistindo por um celular, você não tem conexão nenhuma, né? Não há fios, e a gente está conseguindo transmitir isso para todo mundo, ou seja, até isso é maravilhoso. O homem chega ao ponto de criar robôs que já podem raciocinar, podem perceber o que está no ambiente, têm a habilidade de analisar e até tomar decisões. Ou seja, são máquinas que podem aprender por si mesmas. Mas o que o Eclesiastes quer chamar a atenção é que mesmo com toda essa
capacidade intelectual do homem de trazer soluções, de conseguir avançar cada vez mais, alguns elementos da nossa existência que estão além do nosso controle. E não podemos esquecer de e o mais importante, é o tempo. Nós não podemos e ainda não conseguimos, e talvez nunca conseguiremos, domar e dominar o tempo. E é isso que o autor de Eclesiastes quer chamar a atenção. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, Deus é quem designa cada momento. Nós não conseguimos controlar o tempo e Deus faz tudo adequado para cumprir-se no tempo adequado. Nossas vidas, meus irmãos e meus amigos que estão assistindo em casa, ela é uma mistura. É uma mistura de alegria, uma mistura de prazer com dor, alegria com tristeza, momento de harmonia, momento de luta, de desarmonia, períodos de vida e período de morte. Cada estação da nossa vida tem um momento apropriado no ciclo da vida. Nada permanece do mesmo modo. A cada minuto que passamos, nós não somos mais a mesma pessoa. Estamos mudando cada vez mais. Às vezes, um cabelo branco a mais, às vezes, uma dor a mais, às vezes, uma ruga a mais, mas o tempo, ele vai mostrando que ele vai passando e às vezes a gente não percebe. Então, cada momento tem o seu tempo apropriado dentro do ciclo da vida. Nós chamamos a atenção e nos chama a atenção o texto dizendo o seguinte, que devemos aprender e aceitar a nos ajustar a esse fluxo e refluxo dos desígnios de Deus. Porque se ele diz aqui que há tempo para todo propósito debaixo do céu, se há um propósito, devemos saber nos adequar a esse propósito, que é algo que é uma arte, porque viver é uma arte. O próprio texto diz que tudo tem seu tempo determinado, mas qual é o tempo determinado? Quando esse tempo determinado vai chegar? A gente muitas vezes não sabe. A gente pode até tentar plantar, como muita gente diz assim, nós fazemos o futuro agora. Tudo bem, mas o futuro ainda é incerto. E algumas informações e variáveis que não estão envolvidas, ou que muitas vezes nós não tomamos conhecimento, pode ser que nos atrapalhe e nos leve a não atingir o futuro que a gente almeja. Esse trecho da poesia é um texto vibrante, salta a vida dele. Cada vez que você lê, você vê sua vida ali. Você vê a vida do outro ali, você vê a vida do próximo ali. Você vê a vida o tempo todo vibrando e saltando e se destacando através de quê? De realidades que são opostas, mas que estão juntas o tempo todo. Existe um compositor que diz que, num momento de amor, ele encontrou alguém que ele fazia tempo que não via, e ele diz que quando olhou para ele, o encontrou sorrindo, chorando. Chorando de emoção e sorrindo de alegria por reencontrar. Mas muitas vezes as pessoas associam a lágrima à tristeza, e muitas vezes as duas coisas estão juntas. Momentos de tristeza e de alegria. Esse texto mostra 14 realidades completamente opostas. Elas apresentam contrastes, mas em vez de haver esse contraste, a gente tem que olhar que o texto vai incorporando uma ação à outra. As duas ações estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, no versículo 2 diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há um poeta, um pensador que diz o seguinte, ao nascer um bebê, eis aí um futuro cadáver. Ou seja, a morte já está presente na hora do nascimento. E a cada dia, a morte e a vida estão caminhando juntas. Ele chama a atenção que há tempo de plantar e tempo de colher. Ou seja, essas realidades tratadas na vida, que o texto mostra aqui, vai evidenciar e sobressair o quê? A ação de Deus.
em reuni-las no tempo dele. Porque nós não escolhemos nossos pais, nós não escolhemos quando vamos nascer, nós não escolhemos o hospital que nós vamos nascer, a data que nós vamos nascer, quem são os médicos que vão fazer a cirurgia cesárea, ou a parteira que vai ajudar no parto normal, ou o médico que vai acompanhar o parto normal, nem também quando vamos morrer. Mas tudo está sob o controle de Deus e não nosso. Então há que se fazer uma distinção, meus irmãos e meus amigos que estão assistindo, entre a distinção da existência terrena, essa nossa existência, ou seja, esse tempo físico que pode ser medido. A gente às vezes usa um relógio, usa um celular e busca ver as horas. A gente está marcando a nossa existência terrena, esse tempo físico que ele tem um princípio e um fim. O nosso culto começou mais ou menos às 7h10 e vai terminar umas 8h10. Ou seja, o tempo físico está determinado e nós podemos contá-lo. Nós temos um certo controle sobre ele. Mas há um tempo indeterminado, que é aquele momento onde algo especial pode acontecer. É esse tempo onde há um propósito debaixo do céu. Esse propósito é a ação, está sob o controle e sob a ação do próprio Deus. Todos nós temos 24 horas no dia. Cada um vai aproveitar esse dia de forma diferente. Uns estudam, outros leem, outros trabalham, outros vão à praia, outros vão ao cinema, outros tentam assistir um filme através do celular, outros vão jogar pela internet, outros vão fazer uma comida, outros vão dormir, outros vão descansar. Cada um vai fazer uma atividade. Mas só que é preciso perceber que mesmo cada um tendo 24 horas, o sábio do Eclesiastes quer chamar a atenção de que as ações de Deus transcendem essa realidade. As ações de Deus não estão sob o nosso controle. Elas transcendem completamente a nossa realidade. Nós que somos humanos chamamos o tempo que passou de passado, o tempo pretérito. O momento que estamos agora é o presente. E o presente é apenas um ponto no tempo. Porque a cada segundo, eu só vivo o presente a cada segundo e depois já não é mais presente, se torna passado. E eu estou caminhando em direção ao futuro, que do ponto de vista de Deus, não há nem passado, nem futuro e nem presente. Há um eterno momento presente que Deus prevê, prescreve e observa tudo. E o que a gente vai ver é que esse acesso de Deus a todo esse tempo permite avaliar com justiça perfeita o comportamento de todos os homens. Não importa, meus irmãos, se a nossa experiência é alegre ou triste, se ela é de vida ou de morte, se ela é de momento de plantar ou de colher, se é um momento onde a gente guarda ou perde, se a gente encontra ou se a gente deixa de encontrar. O que a gente entende, e também o autor da Eclesiastes entende, o sábio Salomão, considerado um dos autores desse livro, é que a presença de Deus infunde na humanidade, e se infunde, ou seja, ela está presente por meio da graça e dando significado à vida. Ou seja, a vida sem Deus é uma vida sem significado. Muitos vivem uma vida sem significado. Para eles Deus não existe. Não há propósito na vida, morreu, acabou. Para os cristãos, não. E para um monte e um bocado de religiões ao redor do mundo, há uma vida após a morte. Eu, às vezes, até conversando com alguns amigos, eu digo, olha, pense bem, usando o conceito da física, né? Pense bem, se nós somos energia, e nós emanamos energia, porque existem câmeras que focalizam aonde há energia, né? Onde emite calor, só há emissão de calor por energia, e nós emitimos calor. E é lógico isso, que se você encostar em alguém, você vai sentir se a pessoa está quente ou não.
Quando a pessoa morre, a pessoa falece, você vê que ela está fria, ela perde o calor. E eu costumo dizer o seguinte, que há algumas leis na física que dizem o seguinte, que as energias, elas se transformam, elas se modificam. Vou dar um exemplo simples. Nós pegamos uma panela, colocamos no fogo, colocamos água. Nós colocamos um fogo embaixo da panela para fazer o quê? Para fazer aquela água ou aquele líquido ferver. Quando aquele líquido ferve, ou seja, há uma transmissão de energia para a água e ela começa a borbulhar e ferver e você começa a ver o vapor saindo. Ou seja, há uma transformação de energia. A energia não se perdeu. O calor que foi produzido pelo fogo aqueceu aquela chapa de aço, ela aqueceu aquela água começou a entrar em ebulição e começa a evaporar. E o vapor de energia também é energia. Porque no passado muitas empresas, trens, eram movidos com vapor de água. E por que nós que somos energia, depois que morremos, essa energia é perdida? Até por aí nós podemos entender que é possível e é factível acreditar numa vida após a morte. Mas quando Deus traz graça e significado, a gente tem que observar o seguinte, que o sábio aqui, ele está tentando mostrar para a gente uma fórmula para uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa. O pregador de Eclesiastes está mostrando que a vida é o que ela é, não o que ela deveria ser. A vida que deveria ser para alguns, por exemplo, não querer morrer, não querer ficar doente, não se entristecer, mas a vida não é isso. A vida é nascer e morrer, plantar e colher, ficar doente e se curar, derrubar e edificar, chorar e sorrir, plantear e saltar de alegria, espalhar e depois juntar. Ou seja, é descrito que a vida, ela é dessa forma. Então é preciso entender o que o autor de Eclesiastes quer chamar a atenção, para entender que ele está como que aconselhando para que você tenha uma vida feliz. Por quê? Porque ele dá as características de uma pessoa sábia. E a pessoa sábia consegue discernir e entender o propósito de cada ponto desse na nossa vida. Uma das características da pessoa sábia é saber fazer a coisa certa. Ser sábio significa ser capaz de usar o conhecimento adquirido para tomar as decisões corretas, ou seja, o conhecimento que se adquire tanto na vida como no conhecimento técnico, qualquer que seja o conhecimento, você reaproveita e aproveita para trazer o melhor para a sua vida. Aproveita para você ter as melhores decisões. Ser sábio significa saber usar o conhecimento. Por outro lado, o próprio texto deixa nas suas entrelinhas que o tolo é alguém que sempre toma decisões erradas. E as pessoas que tomam decisões erradas sempre machucam a si mesmas e machucam os outros. E eu tenho pelo menos dois exemplos, eu vou trazer dois exemplos da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para ilustrar o sábio e o tolo, mas eu vou focar pelas tolices, né, pelo lado do tolo. Um exemplo é Esaú. A gente vai ler em Gênesis 25 a história de Esaú e Jacó. Esaú era caçador, era um homem que ia para a luta todo dia, buscar o sustento, porque ele caçava para poder trazer o alimento para casa. E um belo dia ele volta da caça tão cansado, ele era o filho mais velho, e ele estava com tanta fome, e o irmão dele, Jacó, estava fazendo uma sopa de lentilhas, e provavelmente devia estar o aroma muito gostoso. E a gente, quando vai comer, a gente come primeiro com os olhos e com o olfato, para depois a gente provar com a boca, com o paladar, né? E ele fez o quê? Chegou para o irmão e disse, olha, me dá um pouco dessa comida que está tão gostosa, eu estou morrendo de fome. E o irmão disse, eu quero então fazer uma troca com você. Qualquer coisa, o irmão disse, tudo bem, qualquer coisa que você quiser trocar, eu troco. Aí o que foi que Jacó fez? Disse, eu troco pela primogenitura. Eu troco pela bênção de primogenitura que você tem. Você é o filho mais velho. Eles eram irmãos gêmeos. Mas o Esaú nasceu poucos segundos primeiro que ele. E ele disse, tudo bem. O que me importa esse bênção de primogenitura?
E ele fez essa aposta, e ele trocou. E ele se arrependeu amargamente por ter feito isso, mas era tarde demais. Ou seja, ele foi tolo em trocar, ele não foi sábio. Como é que você troca o que há de melhor, o que você tem na sua vida, por um prato de comida? Quantas pessoas não vivem a vida assim? Trocam um momento, muitas vezes, com a sua família por um prato de comida, por um momento numa mesa de bar, por um momento num jogo, por um momento num campo de futebol, por um momento em qualquer lugar que seja. E muitas vezes ele até perde a vida por isso. Muitas vezes ele se prejudica por isso. Ele traz coisas machucadoras para a própria vida dele. Ou seja, Jacó valorizou muito aquele tempo, daquele momento dele, aquela experiência sensitiva de provar uma boa comida. Ele esqueceu de que tudo tem um propósito debaixo da terra. Ele esqueceu disso. O interessante, meus irmãos, é que a gente precisa saber fazer distinguir o momento presente das nossas vidas com o que pode se aparecer para nós. Muitas vezes a gente faz trocas e escolhas no momento de agora que vão refletir pela vida toda. Outro exemplo, aí já no Novo Testamento, é uma história contada por Jesus sobre 10 virgens. Jesus criou essa história para falar de 10 virgens que estavam esperando a chegada do noivo. Ou seja, essas 10 virgens iam casar. E todas elas estavam esperando a chegada do noivo. E cada uma delas, as noivas, quando iam casar, andavam com uma candeia para iluminar o caminho. Não uma pequena lamparina, uma candeia, uma pequena lamparina. E elas tinham que colocar azeite naquela lamparina, um óleo inflamável, para que ela pudesse fazer fogo e ela pudesse ver o caminho. Só que num certo momento o noivo chega, 5 delas, para aquele encontro com o noivo, levaram azeite. As outras não levaram azeites. E foram consideradas tolas porque não fizeram isso. E Jesus quis explicar o quê? Quis explicar a importância de estarmos preparados, nesse caso, para a sua volta. Porque o noivo, na parábola, é ele. E as virgens somos nós, a sua igreja. Então, muitas vezes, tem irmãos que estão aí, com suas candeias sem azeite. E outros estão com cuidado, guardando o azeite, para que quando o noivo vier, ou seja, Jesus estava falando que precisamos estar prontos para o momento da volta de Cristo. Era isso que ele queria ensinar, ou seja, representa a sua segunda vinda, essa volta do noivo. Isso corrobora o que o autor da Eclesiastes diz, que é necessário que não sejamos tolos, sejamos sábios. Por isso que ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito. É preciso que a gente saiba aproveitar o tempo sabiamente. E também aproveitar o tempo é algo que há um pouco de arte e um pouco de sapiência nisso. De reconhecer que é preciso aproveitar o tempo com sabedoria. Muitas pessoas não sabem aproveitar o tempo. Vou dar só um exemplo prático. Alguém tem um momento em que precisa estar estudando e ele vai assistir um filme. Isso é um momento de tolice, porque aquele momento exige dele o quê? Que ele esteja estudando. Outro caso, muitas vezes o indivíduo ou alguém tem o seu trabalho e diz que não vai trabalhar porque é feriado em outra cidade, ele mora naquela cidade e a família foi toda para a praia. E ele não vai trabalhar, ele falta ao trabalho. Isso é tolice. A pessoa não é sábia. É preciso também entender que é necessário aproveitar o máximo de tempo que Deus nos dá. E o que eu estou chamando a atenção, aproveitar o tempo, não é criar um ativismo, ou seja, se ocupar de muitas atividades ao mesmo tempo. Não é isso.
é saber aproveitar o tempo para o proveito próprio. Se é um momento de dormir e descansar, que se vá dormir e descansar. Se é momento de trabalhar, que se trabalhe no momento de trabalhar. Se é momento de namorar, que seja o momento de namorar. Se é um momento de conversar, que seja o momento de conversar. E não misturar as coisas. Tem gente que vai para o trabalho, ao invés de trabalhar, vai conversar. Esse não está sabendo usar o tempo. Alguém que vai estudar e não vai estudar. Resolve muitas vezes, eu lembro na minha época de aluno de segundo ano, né, de secundarista, muitos colegas meus não ficavam na sala de aula, ficavam do lado de fora jogando dominó. Isso não é ser sábio, é ser tolo. Aquele momento não era para aquilo, aquele momento é para o estudo. E muitos daqueles que permaneceram dentro da sala de aula puderam se destacar nas suas profissões, conseguiram atingir objetivos que muitas vezes eram muito difíceis para ele e para os outros. E por fim a gente tem que aprender a ver sabedoria nos desígnios de Deus. Muitas vezes a gente não aceita muitas determinações que são para a gente inesperadas. Mas muitas vezes também devemos parar para pensar e descansar o nosso coração, para entender que o que Deus quer para o homem é o melhor. Deus dá sabedoria e conhecimento a todo homem que agrada a Deus, ou seja, que Deus se agrada dele. O homem que agrada a Deus é aquele homem que busca a Deus, que pede a sua orientação. Não é aquele homem que vive bajulando Deus, né? E um exemplo de bajular Deus é quando você diz assim, olha, eu vou lhe dar tal coisa para o Senhor me dar tal coisa, fazer uma barganha, né? Deus não se passa a esse tipo de procedimento, não necessita disso e nem quer isso. O que Deus quer é apenas o coração do homem. Ele não quer os bens do homem, até porque Ele é dono de tudo. E é preciso entender com sabedoria que a providência de Deus, ela age para que todo o propósito dele se cumpra. E é preciso entender que muitas vezes o propósito de Deus está se cumprindo e a gente não está observando isso. Muitas vezes a gente fala assim, tem um exemplo, né, do cavalo selado. As pessoas dizem que a oportunidade passa como um cavalo selado. Ou seja, você passou a oportunidade, se você pegar essa oportunidade, você vai embora e você vai crescer cada vez mais. E tem muitas pessoas que às vezes ficam como as virgens das 10 parábolas, as virgens da parábola da candeia, que estamos com o que dormindo. A oportunidade passa e ele não percebe. E é por isso que o Eclesiastes está chamando a atenção. Há tempo para tudo. Há tempo para descansar, tempo para estar em vigília. Há tempo para cansar e descansar. Há tempo para trabalhar e há tempo para não trabalhar. Há o tempo do lazer. Cabe a nós saber também dar tempo. Há tempo para adorar a Deus e há tempo para fazer as outras atividades. Esse é o texto que eu quero chamar a atenção a vocês e que vocês reflitam sobre isso. Que tudo tem seu propósito debaixo do céu. Nada é por acaso. Eu vou orar para a gente poder encerrar. E quarta-feira, antes que eu esqueça, a gente tem um culto de oração. E se os irmãos quiserem poder vir participar ao vivo, poderão estar aqui presentes, porque está autorizado as igrejas a abrirem até 8 horas da noite. E aqueles que não puderem vir, vão assistir pela internet, que eu vou depois postar a transmissão no WhatsApp do nosso grupo, da igreja. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que Tu está agindo, Senhor. Nada está oculto aos Teus olhos. Nada no tempo está não está sob, tudo no tempo está sob o seu controle. Pedimos, Senhor, que nos ensine a ter discernimento
entender o tempo de Deus para nossas vidas. Nós vivemos um pequeno período da eternidade. Deus não tem começo nem fim, é o alfa e o ômega. Ou como diríamos no nosso alfabeto, Deus é a letra A e a letra Z. E nós somos apenas um pequeno momento, como que um fogo de uma vela, que acende e se apaga. Mas o autor de Eclesiastes quer chamar a atenção que devemos ser sábios ao usar o tempo. E também entender que Deus age no nosso tempo. Deus tem seus propósitos que vai agir de acordo com a sua providência. Cabe a nós entendermos e querermos compreender e sabermos aceitar a ação de Deus nas nossas vidas. Nada é por acaso. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, desde nascer até morrer. E entre esse período de nascimento e morte, tudo pode acontecer nas nossas vidas, de bom e de ruim. Alegria e tristeza, choro e alegria, colher e plantar e colher, momentos de dificuldade, momentos de bonança. Mas tudo isso, Senhor, queremos que Tu nos oriente, para que a gente saiba administrar o nosso tempo. Isso é o que te peço em nome de Jesus, amém. Eu vou encerrar essa transmissão e um abraço para vocês. 6. Desligou o outro aí? Deixa eu tirar aqui.